Ceia de Páscoa, tem muita gente se enchendo de chocolate por aí, né? E chocolate é gostoso, mas se você comer demais faz mal. E olha, até intoxica a pessoa. Eu já vi gente intoxicada por tanto comer chocolate. E não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. Você pode comer chocolate quando você quiser, não tem problema, desde que não exagere. Mas a Páscoa, a ressurreição de Jesus, ela não tem nada a ver com chocolate, nem com coelhinho. Isso aí foi tudo o homem que inventou para criar um comércio, uma forma de levantar recurso. Biblicamente falando, isso não existe. Amém? Mas eu quero falar para você hoje a respeito de que Jesus está vivo, irmão. Ele não morreu. Ele não está mais morto. O túmulo está vazio, ele está vivo, inclusive ele está aqui no nosso meio hoje. A Bíblia diz que onde houver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria presente. Então ele está aqui, ele está vivo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós temos que viver a vida acreditando que Jesus está vivo, que Jesus vive para todo sempre, apesar do mundo muitas vezes não acreditar, mas eu preciso acreditar no que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é a verdade. Existem várias teorias criadas pelas pessoas aí, para tentar negar que Jesus ressuscitou ou que Jesus está vivo. Eu vou citar algumas delas. Existe aquela teoria, a teoria da alucinação, que as mulheres e os discípulos que viram Jesus ressurreto estavam alucinados e viram Jesus por causa das alucinações que eles tiveram. É uma das teorias para tentar negar que Jesus ressuscitou. A outra teoria, irmão, é a teoria da síncope cardíaca, que Jesus foi dado como morto, ele perdeu a consciência e depois voltou. Olha só que absurdo que as pessoas dizem só para negar que Jesus está vivo. E existe outra teoria, que é a teoria do corpo roubado, né? Do corpo roubado. E até hoje se espalha isso. Lá no livro de Mateus 28, do 11 ao 15, os sacerdotes pagaram os soldados romanos para propagar a notícia que o corpo de Jesus tinha sido roubado, para negar que Jesus tinha ressuscitado. E a outra teoria também é a teoria do complô. Essa teoria do complô diz que eles propagaram a ideia de que a ressurreição foi um complô dos discípulos contra os romanos, para causar um desconforto aos romanos. Todas essas teorias são falsas. Nenhuma delas são verdadeiras. A verdadeira teoria é o que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 17. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 17. Então não tem teoria de alucinação, teoria do corpo roubado, teoria da síncope cardíaca, teoria do complô. Tudo isso aí, irmãos, é balela para tentar negar o fato que Jesus está vivo. Mas lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: e eu, quando o vi, caí em seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Oh, aleluia. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tens visto
e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aqui, o Senhor Jesus, ele aparece ao apóstolo João, e ele diz assim: eu sou o que vive. Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Esta é a verdadeira. Essa é a verdadeira teoria. Ele está vivo e vive para todo sempre. Então Jesus não está morto. Aquele Jesus que você vê na cruz crucificado, aquele Jesus não é o verdadeiro. O nosso está vivo. Por mais que as pessoas tentem negar, Jesus está vivo. Ele diz: eu fui morto, mas agora eu vivo e vivo para todo sempre. Vamos dar uma salva de palmas para ele, porque ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui nessa manhã, se você crê que Jesus está vivo, todos vão dizer: ah, Jesus está vivo. Quantos de vocês creem que Jesus está vivo? Amém. Mas eu quero aproveitar hoje para refletir com você, levar você a pensar: será que Jesus está de fato vivo dentro de nós? Porque nós precisamos analisar isso. Será que ele está vivo dentro de você? Existem alguns sinais se realmente Jesus está vivo dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. O apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então o apóstolo Paulo, quando ele teve o encontro com Deus, ele chegou à seguinte conclusão: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Eu acredito que Jesus está vivo, mas será que ele está vivo em mim? Será que realmente Jesus está vivo em mim? Eu preciso refletir. Eu preciso refletir se realmente ele está vivo dentro de mim. E como é que eu faço isso? Irmãos, é você começar a analisar algumas coisas. Se Jesus está vivo em você, você tem sede de buscá-lo. Você tem desespero pela presença dele. Porque o fato de Jesus estar vivo dentro de nós cria em nós uma sede de buscar sua presença. Cria em nós um desespero pela presença de Deus. Por exemplo, quando Jesus está vivo, você gosta de interagir com ele. É como a mulher quando descobre que está grávida. Ela já sabe que tem uma vida dentro dela. Tem alguém vivendo dentro dela. E ela começa a conversar com o bebê. Ela começa a falar, interagir com o bebê a partir do momento que ela descobre que tem uma vida dentro dela. O que ela vai fazendo? Interage, ela vai interagindo com aquela vida que está dentro dela. Se Jesus está vivo dentro de você, você interage com ele. Você diz: Jesus, amanhã eu tenho tal compromisso. Vai à minha frente, Jesus. Eu não sei nem o que falar para aquela pessoa, mas me dirija, me conduza, me abençoa. Quando eu falar, coloca as palavras na minha boca. Você está interagindo com quem está
dentro de você, com quem está vivo, porque nós não aceitamos uma religião, irmãos, nós não aceitamos dogmas, nós aceitamos Jesus, o Filho de Deus, e se Ele está vivo, nós temos uma vida e todos os dias estarmos interagindo com eles. Quem é mamãe aqui? Quando você descobriu que você estava grávida, você não começou a interagir com a criança dentro de você? Porque você sabia que tinha dentro de você uma vida. Eu me lembro da minha filha, ela dava cada chute na barriga da minha esposa, ela ficou até com um calinho aqui, um sinalzinho que a bichinha fazia assim, ó, com o pé, né? E ela sempre interagindo, conversando com a criança lá dentro. Se Jesus está vivo lá no seu espírito, você interage com Ele. Você fala com Ele todos os dias. É igual até aquela frase, Jesus está vivo, eu falei com Ele hoje. É isso, irmãos. Então, o primeiro sinal verdadeiro de que Jesus está vivo dentro de nós é quando nós interagimos com Ele. É quando nós temos uma relação com Ele, um diálogo com Ele. É quando você acorda de manhã, você diz, Jesus, muito obrigado por essa noite de sono. Se não fosse o Senhor, talvez nem aqui eu estaria hoje. Obrigado. O Senhor me permitiu viver mais um dia, me deu mais esse dia, mais esta oportunidade de viver. Ah, meu irmão. Eu preciso avaliar, será que Ele está vivo dentro de mim? Será que eu tenho tido esse diálogo com o Senhor? Outra coisa importante, se Ele está vivo, quando Ele se move dentro de você, você sabe o que Ele gera? Ele gera sonhos. Aquele que realmente Jesus vive dentro dele, ele não deixa de sonhar. A partir do momento que uma mãe descobre, uma mulher descobre que tem uma criança dentro dela, ela começa a ter sonhos com aquela criança. Sonhar a criança nascer, crescer, estudar, se formar. Jesus vivo dentro de nós gera sonhos. Se você parou de sonhar, é porque Jesus não está vivo dentro de você. Porque o fato de eu sonhar é Jesus gerando sonhos dentro de mim. Quando Jesus está vivo dentro de uma pessoa, Ele vai gerando sonhos. Ele vai gerando sonhos, sonhos lindos, sonhos maravilhosos. E quantas pessoas já pararam de sonhar? Já pararam de sonhar, de ter perspectivas melhores para a vida? Meu irmão, você tem que olhar, ver se Jesus está vivo dentro de você. Porque se Jesus está vivo, Ele gera sonhos. Você começa a sonhar, porque Ele vai gerando esses sonhos. E esses sonhos que Ele gera dentro de você, não são sonhos seus, são sonhos dEle para você. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. E eu quero te alertar uma coisa. Quando Ele não está mais vivo dentro de você, você pode até sonhar, mas os sonhos são seus. E não dão certo. Você não tem tanta realização nisso. Mas quando Ele está vivo dentro de você, o sonho que Ele gera vai te trazer mais satisfação quando você realiza. Vai te trazer gozo, prazer, alegria dentro da sua alma. Porque se você tem sonhos gerados por Deus, esses sonhos, eles irão trazer para você uma satisfação e uma realização que nada nesse mundo pode te dar. Nada nesse mundo pode te oferecer. O fato de eu estar na igreja é muito importante. É mandamento de Deus estarmos reunidos na casa do Senhor.
Mas eu preciso estar atento, que pode ser que mesmo estando dentro de uma igreja, e Jesus pode estar morto dentro de mim. Por isso que muitas vezes, alguns deixam de sonhar, e outros sonham pela carne. São sonhos deles, e não sonhos gerados por Deus. Você está entendendo isso? Sonhos gerados da carne não satisfaz o espírito. Mas sonhos gerados por Jesus, que vive em nós, nos dá satisfação, nos dá prazer. Sim ou não? Então eu preciso olhar. Será que verdadeiramente Ele vive em mim? Porque se Ele vive, Ele gera sonhos. Sonhos lindos. É por isso que muitas pessoas às vezes são frustradas na vida. Ah, porque eu tive esse sonho, não consegui realizar, ou realizei, mas eu não me senti uma pessoa feliz. Mas por quê? Porque esse sonho é da sua carne, não é do Cristo que está dentro de você. Não é de um Cristo vivo, porque o Cristo vivo, Ele gera sonhos, e sonhos de Deus. Os sonhos que são maiores e que são melhores do que os meus. Outra coisa interessante, Ele faz você amar. Ele faz você amar e faz você rejeitar as coisas do mundo. O fato de Jesus viver em você faz você amar seu próximo. Se você diz que Jesus vive em você e você não ama seu próximo, então você não tem um Jesus vivo dentro de você. Porque o Jesus que é vivo, Ele nos impulsiona a amar até os nossos inimigos. Ele faz nós bendizermos até aqueles que nos maldizem, que nos maltratam, que nos odeiam, que querem o nosso mal. Quando Jesus está vivo em mim, Ele me faz amar. Por mais que eu tenha um momento de ira, por mais que eu tenha um momento ali de descontrole, mas Ele vem e me põe no prumo, Ele vem e me põe no eixo, Ele está dentro de mim, Ele me dirige, Ele me faz expressar amor até por aquele que me odeia, até por aquele que quer o meu fim, até por aquele que quer destruir minha vida, porque Ele vive em mim, Ele reina em mim, Ele está em mim, Ele desperta cada dia mais amor e me faz amar. Quem pode entender essa verdade, diga glória a Deus. Diga, Jesus está vivo. Diga, Ele vive em mim. Ele me faz amar. Ele me faz expressar o amor que Ele produz em mim todos os dias. Amém? Se você vê uma pessoa cheia de ódio, é que Jesus não está vivo dentro dela mais. Aquela pessoa que tem desejo de vingança, Jesus gera isso dentro da pessoa? Não. Jesus não gera desejo de vingança. Jesus não gera a vontade de matar. Se eu pegar essa pessoa, acabo com ela. Jesus não faz isso. Mas quando Ele está vivo dentro de você, você olha para aquela pessoa e você diz, eu te perdoo. Em nome de Jesus eu te perdoo. Você abre mão até dos seus direitos muitas vezes para não arrumar confusão.
Porque você sabe que mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Porque Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele é fiel. Então esse Jesus, quando Ele vive em mim, Ele me faz odiar ou Ele me faz amar? E aí, você está amando ou você está odiando? Hã? Está amando, tá bom. Aí eu pergunto, a pessoa diz assim, eu estou amando. Mas quem ama não vive brigando dentro de casa, jogando panela. Quando não joga panela, eu falo isso que eu morei numa casa em Bauru. Bauru é uma cidade lá do interior de São Paulo. E eu fui pastor lá 4 meses e pouco, há muitos anos atrás. Acho que quase 30 anos atrás. E a gente morava no lugar, de vez em quando era parede e meia com o vizinho, escutava panela. A briga não era só discussão não, irmão. Você escutava a panela na parede. Pá, pá, pá. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, Jesus abençoe esse casal. E eles tinham uma raiva da gente, irmãos. A gente nunca fez nada contra eles. Eles tinham um ódio da gente que só. Se a pessoa realmente ama, ela expressa o amor. Se ela realmente tem um Jesus vivo dentro dela, Jesus faz ela amar. Jesus faz ela transbordar amor, e não ira, ódio, ressentimento. Então nós precisamos ver isso. Porque, irmão, não fica chateado comigo, mas pode ser que você está aqui hoje dentro da igreja um religioso só. Sendo só um religioso. Porque se Jesus está em mim, Ele vai produzir coisas boas. Ele vai produzir bons desejos, sim ou não? Ele vai produzir o que é bom. Ele não vai produzir o que é ruim. Mas quantas vezes eu intitulo cristão, mas eu tenho ação de quem, as minhas atitudes, elas são de quem não conhece a Deus, de quem não teve um encontro pessoal com o Senhor, e quem nunca provou o amor de Deus na sua vida. Como é que Jesus está vivo? Falar que Ele está, todos falam. Acreditar que Ele está vivo, eu até sei que você acredita, mas eu preciso que você hoje pense a respeito se Ele está vivo em você. E aí eu vou mais além. O que faz Jesus morrer dentro de nós? O pecado. O pecado é inimizade contra Deus. Porque Jesus, Ele não deseja, Ele não quer dividir você com ninguém. Ele quer exclusividade. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Você é a casa de Deus. Ele não aceita outro morador. Ele quer morar e ter exclusividade na sua vida. O que faz verdadeiramente a gente ter um Jesus morto dentro de nós é o pecado. Nós precisamos vigiar, estar atento. Paulo nos dá uma advertência. Abra lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 5. Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos,
se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis o quê? Reprovados. Olha que palavra profunda que Paulo diz à igreja. Primeiro, ele leva a igreja a refletir quando ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Porque quando Jesus está vivo, você permanece na fé. Você pode passar o que for, mas você permanece na fé. Porque quem te sustenta é Deus. Amém? Quem te sustenta é o Senhor. Mas Ele está dizendo: vocês examinem, para ver se vocês permanecem na fé. E provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós. Você não sabe que Jesus está em você? Aí ele disse: se não é, que já estáis o quê? Reprovados. Então eu preciso fazer esse exame, examinar o meu coração, para ver se Jesus está vivo dentro de mim. Porque a vida só faz sentido se Jesus estiver dentro de mim. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu já tive na minha vida, acompanhando um casal. Depois, esse casal descobriu que a mulher estava grávida. A gravidez foi progredindo. Aquela alegria toda. A criança mexia lá no ventre da mãe. Os pais felizes. Eu via o marido colocar lá o ouvido na barriga para escutar a criancinha. Mas aquela mulher chegou desesperada na igreja dizendo assim: meu filho parou de mexer. Eu não sinto mais meu filho dentro de mim. Alguma coisa está errada. Todos os dias em determinado horário eu sentia meu filho. E agora ele não mexe mais, e começava a chorar. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. E ela foi ao médico. E o médico diz: olha, infelizmente, a sua criança morreu. Uma experiência amarga que eu tive de ver, acompanhar uma situação dessa. Mas por que eu estou citando o exemplo desses que eu acompanhei? Pelo sentimento, quando eu vi aquela mãe desesperada: meu filho está morto. Ela dizia: ora, pastor, ora para Jesus ressuscitar meu filho. Ora, pastor. O desespero quando ficou sabendo que o filho estava morto dentro dela. Ela desesperada. Por que eu estou citando isso? Tem muita gente que às vezes Jesus está morto dentro dele. E ele não está desesperado para mudar isso. Aquela mãe chorava: faz alguma coisa, pastor. Pede para o seu Jesus fazer alguma coisa. Pede para o Senhor Jesus trazer vida para o meu filho. O médico diz que ele está morto. O médico diz que ele está morto. Eu vi aquela mãe desesperada por querer que o filho estivesse vivo dentro dela.
teve que tirar a criança, passou por um processo de depressão. Depois, mais à frente, graças a Deus, Deus deu uma criança para ela, abençoada, saudável. Mas quando eu vi aquela mulher desesperada, quando descobriu que o filho tinha morrido, ela desesperada, chorava. Eu lembrei dessa mensagem, porque quando Jesus, às vezes, Jesus está morto dentro da gente, a gente não tem esse desespero para tentar mudar a situação. A gente se acomoda, já não tem mais vontade de vir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar. A gente não se incomoda mais em fazer o que é certo. A gente não chora mais desesperadamente pela presença de Deus. Deus, eu preciso do Senhor, me traga vida. Eu não quero perder o que é mais importante para mim, que é a tua presença. Aquela mulher chorava porque ela não queria perder o filho, irmãos. Mas às vezes nós não choramos diante de Deus. O desespero de não deixar perder Jesus, deixar Jesus morrer dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Irmãos, eu fico triste quando alguém diz assim: eu não preciso ir mais à igreja, eu sirvo a Deus da minha casa. Isso é um sinal que Jesus está morto dentro dela. Irmãos, e a gente tem que todo dia, da mesma forma que uma mulher, quando está grávida, ela tem que passar por um acompanhamento médico. A gente também tem que estar todo dia ali, orando, buscando, revendo nossos conceitos, nossos valores, revendo a nossa vida, passando a limpo a nossa vida todos os dias, a todo momento, para Jesus não morrer em nós, irmãos. Às vezes a gente chora porque a gente perde o emprego. A gente chora porque a gente perde um ente querido. Mas a gente não chora a ausência de Deus no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior. Nós precisamos ver, irmãos, como é que nós estamos levando a nossa vida. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, o Espírito Santo me colocou em lágrimas. Quando eu me lembrei dessa história que eu contei para vocês. Eu falei: Jesus, aquela pessoa, aquela senhora, aquela jovem senhora, desesperada porque o filho morreu. Era uma vida que estava dentro dela. E muitas vezes, nós não temos o desespero de dizer: Jesus, eu quero que o Senhor viva dentro de mim e me faça sentir cada vez mais o seu amor. Como aquela mãe queria sentir a criança chutando a barriga de novo, se mexendo dentro dela. Eu preciso ter essa experiência de ter Jesus cada vez mais me tocando todos os dias, me alegrando, me levantando, me dando força, fé para seguir adiante. Eu preciso disso.
É isso que faz sentido para quem verdadeiramente serve um Deus que vive dentro dele. Serve um Deus que vive dentro da sua alma, dentro do seu coração. Você pode entender essa verdade, sim ou não? Eu não estou aqui falando de religião. Eu estou falando aqui de um Deus que ao terceiro dia ressuscitou, isso é fato. Ele vive, mas será que vive dentro de mim? Será que vive dentro de você? Hoje, que você possa tomar uma decisão de não deixar Jesus morrer dentro de você. O quadro de desespero daquela mulher foi terrível para mim. Aquilo me marcou, que eu nunca mais vou esquecer. Uma vida que estava dentro dela. E quando já não existia mais, o desespero tomou conta dela. A gente precisa chorar todos os dias desesperadamente pela presença do Senhor, irmãos. Todos os dias, Deus, eu preciso. Tem gente aqui hoje que se lambuzou no pecado, nos prazeres da vida. Mas eu digo a você que Deus pode fazer tudo novo na sua vida hoje. Pode mudar a sua história. Pode mover a mão dele aqui nesse lugar. Restaurar sua comunhão com ele. Dar um destino para a sua vida diferente. Porque qual o nosso destino sem Deus, irmãos? Qual o nosso destino sem Deus? Mas Jesus está aqui hoje, irmãos. Isso é fato. Mas Ele precisa viver dentro de você. Porque quando Ele vive dentro de você, Ele mata a depressão. Ele mata a tristeza. Ele mata a angústia. Ele mata todo desejo de morrer. Toda vontade de pecar. Toda vontade de fazer o que não presta. Eu quero nesse momento que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração. Depois dessa oração, eu vou servir a Santa Ceia do Senhor Jesus. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento. Que você feche os seus olhos agora. Que você comece a rever seus conceitos, a vida que você tem levado. Aquela mulher, quando percebeu que o seu bebê estava morto, ela ficou desesperada. Se ela pudesse dar a própria vida dela para ter aquela criança de volta, ela daria. Ela desesperadamente pedia: pastor, faz alguma coisa. Ora para Deus trazer de volta a vida do meu filho que está aqui no meu ventre. Ela teve desespero de alma, porque ela queria a vida que estava dentro dela novamente. De repente você deixou Jesus morrer dentro da tua alma, dentro do teu coração. O pecado invadiu você, foi tomando conta, se alastrando, ao ponto de você se entregar aos prazeres da carne.
aos desejos e às vontades humanas. Mas agora é a hora de você se render a Deus, de você desesperadamente dizer: eu quero a vida dentro de mim, eu quero a vida do Senhor dentro de mim novamente. Comece a clamar nesse momento, peça perdão dos seus pecados, porque Ele vai te perdoar e lhe dar uma nova chance, e lhe dar uma nova vida. Fala com Ele agora, rasga o seu coração diante da presença de Deus nesse momento. Deixa Ele viver em você. Mas para Ele viver, você tem que pôr para fora tudo que não é de Deus. Faça hoje um compromisso com Jesus de viver diferente. Faça hoje um compromisso de ser mais santo, de ser mais dedicado à oração. Faça um compromisso com o Senhor de viver uma vida reta na presença do Senhor. Oh, Shankalamachuriandalamais. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei que Deus está aqui. Ele quer entrar dentro da tua alma e fazer tudo novo. Clama, solta a tua voz. Ora do teu jeito, você não precisa saber fazer lindas orações, é apenas dizer o que você está sentindo agora. Davi, no Salmo 119, versículo 176, ele diz: desgarrei-me como ovelha perdida, busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Oh meu Deus, olha para essa pessoa que talvez tenha se desgarrado como ovelha perdida. Busque essa pessoa hoje, Jesus. Busque essa pessoa hoje, meu Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, se você pecou, peça perdão a Deus. Peça para Jesus perdoar seus pecados e viver dentro de você para sempre. No nome de Jesus. Oh, aleluia. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. O sangue de Jesus te lava, te purifica, te justifica. Oh, ricantaracalabachuri anderemalaias. Xarabadalabachuri andalabaxerere cantaramanalamayas. Aleluia. Vai falando com Deus agora. Derrama a sua vida diante dEle, o seu coração diante dEle. Oh, aleluia. Aquela mulher chorava desesperada. Eu quero de volta a vida que havia em mim. E nós choramos desesperadamente pela tua presença, Senhor. Meu querido, minha querida, lá no Gólgota havia 3 cruzes. Uma cruz de alguém que morreu no pecado. Um homem morto em pecado.
Esse homem estava a poucos metros do Salvador, mas a sua incredulidade o impediu de ser salvo. A segunda cruz era de um outro que morreu para o pecado. A morte não teve mais domínio sobre ele. Porque ele disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E na terceira cruz estava um morto pelos nossos pecados. Aquele que pagou as nossas dívidas. Aquele que cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Aquele que suportou o castigo que nos traz a paz. Aquele que nos deu vida e vida com abundância.